resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Bom, livro novo, né? Essa semana a gente começou com um livro que eu amo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, né? O livro original que não tinha o Na Era Digital foi escrito por Dale Carnegie, né? Em 1936. Esse agora, o da Era Digital, é de 2020, né? Ele tem uma adaptação e uma adição de conceitos que não existiam na época do Dale Carnegie, 1930, né? Principalmente sobre internet, que foi feito pela Fundação Dale Carnegie, ok? E é ele que nós estamos conhecendo, estudando e conversando sobre. Aprendendo com o Dale Carnegie. Nós estamos no início ainda do livro, na parte da introdução. É uma introdução longa, é profunda, então eu dividi ela em 4 partes, para que cada aula fique bastante didática, dinâmica, para que você possa assistir naquele tempinho livre que você tem e já aprenda com ela algumas coisas novas que vão te ajudar na sua vida. E a gente já fez o estudo da parte 1 e da parte 2, e hoje a gente chega na parte 3 da introdução. A introdução do livro se chama Por que os Conselhos de Dale Carnegie Continuam Fundamentais? Porque eles continuam. É isso que o livro vem mostrar para nós, tá? Então, do que se trata, né? Essa parte da introdução. A gente avançou mais, né? A gente se aprofundou mais no assunto. E agora a gente chega num ponto onde a gente vai diferenciar uma pessoa da outra de uma nova maneira, né? Então a gente vai começar a entender que tem uma razão pela qual algumas pessoas conseguem criar conexões profundas e duradouras com as outras, enquanto outras pessoas elas conseguem acumular contatos, acumular seguidores, acumular curtidas, mas elas continuam sozinhas, ok? E a razão pela qual existem esses dois tipos de pessoas e que uma consegue conexão profunda e a outra não é por falta de carisma, ao contrário do que muita gente pensa, não é por falta de oportunidades, tá? Muitas vezes nem é falta de comunicação, às vezes a pessoa tem tudo isso, tem carisma, tem oportunidade e se comunica. O grande problema é que essas pessoas confundem visibilidade com relacionamento. É completamente diferente uma coisa da outra, tá? E a gente vai perceber isso agora no livro, ok? Vamos para lá. Depois eu vou pegar o coração desse texto, gerar uma ferramenta de transformação, né? Botar isso assim o mais claro possível na mesa, gerar vários bingos para você e você vai aplicar isso de forma prática na sua vida assim que você terminar de assistir a aula e realmente começar a transformar a sua vida, que é isso que você tanto quer. Esse é o nosso propósito aqui, fazer você melhorar a sua vida, né? Então vamos para lá e depois a gente conversa sobre tudo isso. Então vamos lá, introdução, parte 3. O pedreiro resolveu agora fazer bastante barulho. Vamos aguardar um pouquinho então, que agora minha rua tá cheia de obra. Eu tenho obra em frente e obra do lado. Né? Deus abençoe. Vamos lá. Os meus beija-flores estão brigando hoje também. Brigando pela aguinha que eu coloco para eles. Tem várias flores com aguinha, mas não, eles querem as duas. Eles querem a mesma aguinha, os 2 beija-flores. Vamos lá. Pensando em pequena escala, mantemos amizade com pessoas que só pensam em si mesmas. Quando descobrimos que o comportamento de uma pessoa tem motivações ocultas, ela passa a ter menos influência sobre nós do que alguém que acabamos de conhecer. O relacionamento está condenado, a menos que a outra parte reconheça o erro e mude a forma de agir. E mesmo que isso aconteça, continuamos com a pulga atrás da orelha. Pensando em larga escala, somos leais a marcas
que demonstram falta de capacidade ou falta de vontade de atender a nossas necessidades e nossos desejos? Já se foram os dias em que as empresas diziam aos consumidores do que eles precisavam. Vivemos uma época em que os consumidores tomam a maior parte das decisões de design, fabricação e marketing. No passado, a sustentabilidade começou como uma pequena campanha publicitária para um punhado de produtos, mas com o tempo, a voz coletiva do público fez do ecologicamente correto um mantra obrigatório no marketing. Indivíduos e empresas insensíveis ao sucesso das soft skills estão ficando para trás. Alguns afirmam que é impossível ensinar alguém a ter essas habilidades mais sutis. Isso é verdade quando se abordam as soft skills com a metodologia das hard skills. Mas Dale Carnegie não cometeu esse erro. Ele descobriu que instintos altruístas vêm à tona não como resultado de uma estratégia astuta, de um passo a passo, mas da realização de desejos essenciais. Quando nos comportamos de modo a fazer amigos e influenciar pessoas positivamente, mergulhamos num poço repleto de inspiração, significado e versatilidade. Todos temos o desejo de uma comunicação honesta, tanto de compreender quanto de ser compreendidos. Também desejamos formar conexões autênticas, ser conhecidos, aceitos e valorizados. E desejamos formar parcerias bem-sucedidas, trabalhar em conjunto por uma conquista significativa, seja ela um sucesso comercial, uma vitória corporativa ou a longevidade numa relação. A essência do sucesso se situa num espectro entre uma conexão humana autêntica, fazer amigos, e um impacto significativo e progressivo, influenciar pessoas. Não há esperança de alegria a não ser nas relações humanas, concluiu o aviador e escritor francês Antoine de Saint-Exupéry. Como é possível acessar essas nobres habilidades que impulsionam uma comunicação eficaz, uma conexão significativa e uma colaboração progressiva? Primeiro, devemos lembrar que o sucesso nos relacionamentos não é medido na mesma balança quantitativa que regula as redes sociais. Quantos amigos, fãs ou seguidores é possível acumular? É medido na balança do propósito. Se suas interações tiverem propósito, o caminho para o sucesso em qualquer situação será mais simples e sustentável. O motivo? As pessoas notam, as pessoas lembram, as pessoas se comovem quando sentem que a vida delas está um pouco melhor depois de se relacionar com alguém. O propósito do que você vai dizer determina a eficácia do meio de comunicação. Quando tiver algo significativo a oferecer, poderá escolher o meio mais eficaz para isso. Por outro lado, quando coloca o meio de comunicação antes do propósito, corre o perigo de sua mensagem se tornar, nas palavras de Macbeth, de Shakespeare, uma história contada por um idiota, cheia de som e de fúria, mas completamente desprovida de propósito. Embora sejam muito convenientes para manter amigos, famílias e colegas atualizados, tweets, postagens e atualizações de status criaram o surto de som e fúria citado por Macbeth. Essas mensagens e postagens correm o risco de não significar nada. Afinal, qualquer meio que conduza uma mensagem carente de propósito ficará aquém de sua função. Seja um anúncio na TV, um memorando de departamento, o e-mail de um cliente ou um cartão de aniversário. Com tão poucos meios de comunicação disponíveis em sua época, Dale Carnegie não precisou se referir meticulosamente aos dois termos dessa equação. Ele buscava ser significativo pessoalmente,
ao telefone e por meio de cartas. Hoje devemos considerar tanto o propósito quanto o meio de comunicação que usamos para transmitir nossas mensagens. Agora vem o próximo título, que é Um conselho simples e direto para ter sucesso com pessoas. Simples verdades são um alívio para grandes especulações, escreveu o ensaísta francês Vauvenargues. O motivo pelo qual o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas continua sendo um best-seller até hoje, com mais de 16 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo, é que os seus princípios são simples, porém atemporais. Sua sabedoria implícita é direta, porém transcendental. Desde o início do primeiro curso de Dale Carnegie sobre o assunto, em 1912, suas verdades simples apontaram os caminhos mais eficazes para quem deseja se tornar uma referência, uma pessoa procurada por outras que queiram a sua opinião, os seus conselhos e a sua liderança. Portanto, não queremos reescrever o livro de Dale Carnegie para suplantar os conselhos que ele deu. O que você lerá nas páginas a seguir pretende enquadrar os conselhos de Dale Carnegie numa era completamente diferente. São os mesmos princípios atemporais contidos no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, vistos através de lentes modernas e aplicados com uma mentalidade digital global. As oportunidades de fazer amigos e influenciar pessoas hoje em dia são exponencialmente maiores do que eram na época de Dale Carnegie. Mas quando você analisa as oportunidades em números, eles pouco significam, porque o universo inteiro, com uma insignificante exceção, ainda é formado pelos outros. É verdade que existe uma estranha inconsistência entre a ousadia do título e muito do que realmente está escrito no livro, escreve Tom Butler Baldwin, autor de 50 clássicos de autoajuda, dizendo sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Se você olhar para o título através das lentes céticas de hoje, talvez não enxergue a sua magia. O livro é, acima de tudo, um tratado sobre como aplicar uma incomparável combinação de empatia autêntica, conexão estratégica e liderança generosa. É importante lembrar que na época de Dale Carnegie ainda não existiam as inúmeras redes sociais da atualidade. Hoje, qualquer um pode criar uma autoimagem atraente, mas falsa, em blogs, Facebook, LinkedIn, Twitter, e é possível utilizar truques de persuasão, pop-ups com anúncios, celebridades endossando produtos, líderes religiosos propagando sua fé pela TV. A ideia de fazer amigos não tinha sido reduzida a um clique em aceitar ou confirmar. A ideia de influenciar pessoas não incluía toda a bagagem de meio século de campanhas publicitárias extravagantes, enganações corporativas e celebridades que vivem uma vida dupla. Dale Carnegie teve um motivo intuitivo para escolher o título de seu livro. Naquela época, se você não nutria uma amizade com um indivíduo, era quase impossível influenciá-lo. Não existiam redes sociais, não existiam conexões digitais. Na verdade, raramente se faziam negócios entre pessoas que não se conheciam pessoalmente. Um indivíduo médio tinha apenas 3 maneiras de se conectar com o outro: cara a cara, por carta ou por telefone. Cara a cara era a regra, hoje é a exceção. Embora na época de Dale Carnegie existisse uma influência indireta que era transmitida via celebridade ou status social,
ela não era instantânea nem viral como hoje. No passado, a amizade era a ponte para o fluir das coisas no dia a dia. Você fazia amigos com um firme aperto de mãos, um sorriso simpático e ações altruístas. E merecia a influência que resultava dessas ações. Hoje em dia, causa e efeito não são tão interligados. A gente termina aqui a parte 3 da introdução. Na próxima aula, a gente vai finalizar a introdução com a parte 4 da introdução, ok? Agora vamos lá, gente. Tá vendo como o texto vai ficando mais profundo, né? Vamos mergulhar nisso daí, vamos entender, né? Tem gente que fala assim, traduz pra gente. Eu não gosto de falar a palavra traduzir, porque dá a impressão de que o texto é muito difícil de ser entendido, né? E não é, né? Então, eu não gosto de usar a palavra traduzir. Eu gosto de usar a palavra facilita. Facilita aí pra mim. Então, vou facilitar. Tá na hora de facilitar, tá? Então, vamos lá, gente. A gente vive hoje na era da hiperconectividade, certo? Nunca foi tão fácil falar com tantas pessoas. Mas talvez nunca tenha sido tão difícil criar conexões verdadeiras. Pensem nisso. Vamos lá. Você pode ter milhares de seguidores, centenas de contatos no telefone, dezenas de grupos no WhatsApp. E ainda assim, você pode sentir que ninguém realmente conhece você. Não é assim que muita gente se sente? Sabe por quê você se sente assim? Porque conexão com as outras pessoas não é na base da quantidade. Conexão é na base do significado. E essa é uma das maiores lições que o Dale Carnegie continua ensinando mais de um século depois de escrever esse livro, porque isso não mudou. As pessoas, elas ainda não querem ser manipuladas. As pessoas ainda querem ser compreendidas. As pessoas ainda não querem ser apenas convencidas de algo. Elas ainda querem ser valorizadas. Isso não mudou, né? As pessoas, elas ainda não querem apenas ouvir. As pessoas ainda querem sentir hoje em dia que foram ouvidas. É diferente. Isso nunca mudou. O que mudaram foram as ferramentas, né? As plataformas, os meios de comunicação. É isso que o livro está mostrando para nós nessa parte da introdução. Mas a natureza humana continua exatamente a mesma. Todo mundo quer ser respeitado, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer pertencer a um grupo, né? Todo mundo deseja sentir que elas importam. E é justamente por isso que os princípios do Dale Carnegie de 1936 continuam tão poderosos hoje em 2026. Porque eles não falam sobre tecnologia. Eles falam sobre pessoas. Porque a tecnologia não tinha naquela época. Tecnologia para eles naquela época era o telefone fixo, ok? Hoje a gente vê empresas que perdem clientes porque elas ignoram as necessidades desses clientes. Hoje a gente vê líderes que perdem a influência que eles tinham porque eles deixaram de ouvir os outros. Eles só querem mandar. Hoje a gente vê relacionamentos que se enfraquecem porque cada uma das pessoas desse relacionamento está preocupada apenas consigo mesma. Então, quando o interesse genuíno pelo outro desaparece, a influência desaparece junto. Olha o primeiro bingo aí, ok? Porque ninguém vai permanecer leal a uma pessoa que demonstra indiferença por você, certo?
Ninguém vai confiar em quem só pensa nos próprios interesses. Ninguém vai criar uma conexão verdadeira com quem usa as pessoas apenas como meio para atingir seus objetivos. E essa realidade vale para amizades, para negócios, para liderança, ou seja, vale para a vida. O sucesso, ele sempre esteve ligado à capacidade de se relacionar. É isso que o livro está te explicando, ok? O Dale Carnegie, ele entendia alguma coisa que, assim, hoje em dia continua sendo ignorada por muita gente. Que a influência, ela não nasce da imposição. A influência nasce da confiança. E a confiança? A confiança nasce da conexão humana. Então, hoje existem as redes sociais, hoje existem os algoritmos, né, tão famosos. Hoje existem os anúncios também tão famosos. Hoje existem as estratégias de persuasão que os coaches ensinam, né? Mas nada disso substitui uma verdade que é muito simples, de que as pessoas continuam respondendo melhor a quem é autêntico. Então, a autenticidade responde melhor do que as aparências. Outro bingo aí. E o livro, ele vem para nos lembrar que a verdadeira influência não é sinônimo de manipulação, porque a gente acha que influenciar, a fulana é muito influenciável, ela é manipulável. A gente associou essas duas coisas. Elas não são iguais. A verdadeira influência, ela é serviço, ela é empatia, ela é o interesse genuíno pelo outro. Ela é a capacidade de melhorar a vida dos outros através da sua presença, através de você. Olha que bingo, né? E isso leva a uma reflexão. Qual? Muitas pessoas estão focadas no meio, o meio pelo qual elas vão se comunicar. Mas elas esquecem o propósito. O livro bate muito nessa tecla, né? Elas passam horas pensando em qual rede social elas vão usar, qual aplicativo, qual estratégia elas vão aplicar, né? Qual ferramenta elas vão escolher para viralizar. Mas elas esquecem de se perguntar qual é o propósito dessa minha mensagem que eu quero veicular aqui. Qual é o propósito? Porque uma mensagem, gente, sem propósito, ela continua vazia, independentemente da plataforma que você utiliza. Então, uma postagem sem significado, ela é vazia. Um vídeo sem nenhuma intenção, ele é vazio. Uma conversa sem nenhum interesse genuíno, ela é vazia. Então, o propósito, ele tem que vir antes do seu canal de comunicação. E quando existe um propósito que é verdadeiro, as pessoas percebem. As pessoas lembram de você. As pessoas sentem que você é genuína. E aí, quando alguém sente que a sua vida ficou um pouquinho melhor porque ela interagiu com você, essa conexão humana entre você e essa outra pessoa acontece naturalmente. Você não precisa forçar a postar milhões de coisas. É natural. E essa talvez seja a maior atualização, se a gente pode chamar assim, né? Dos ensinamentos do Dale Carnegie agora nessa era digital. Então, seria mais ou menos assim que o livro está falando, né? Que ele teve que se atualizar para a era digital. Não basta comunicar. É preciso comunicar com um significado, né? Não basta aparecer na rede social. Você tem que gerar um valor, já que você está ali, né? Não basta ser vista. As pessoas têm que lembrar que te viram, porque você teve um propósito naquele momento, ok? Pensa aqui comigo.
As suas interações, elas têm propósito? Ou elas acontecem apenas por hábito? Vai no automático, né? Você está buscando conexões verdadeiras ou você está buscando só visibilidade? Eu só quero que as pessoas me vejam, tipo, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? As pessoas saem melhores depois que elas conversam com você? Isso é muito importante de perceber, né? E a sua comunicação, ela gera impacto? Ou a sua comunicação gera ruído? Que também é muito diferente. A maioria hoje gera ruído, apenas ruído, né? Porque seguidores podem desaparecer, né? Curtidas podem desaparecer. Algoritmos podem mudar a qualquer momento. Na verdade, eles mudam, né? Mas relacionamentos construídos em cima de uma base de respeito e de autenticidade, eles permanecem, ok? E é exatamente isso que nós trabalhamos na Cartilha Mente de Ouro, né? Você conseguir desenvolver uma mentalidade que seja capaz de te fazer prosperar através dessas conexões humanas genuínas. Porque o verdadeiro sucesso, ele não é apenas financeiro, ele também é relacional. Então, na Cartilha Mente de Ouro, eu te ensino como você fortalece a sua autoestima e confiança, como você desenvolve uma comunicação mais consciente, como você elimina padrões de autossabotagem nos seus relacionamentos, como que você cria conexões mais autênticas, como que você constrói influência baseada em valor, baseada em credibilidade, e como que você desenvolve uma nova mentalidade que seja alinhada à prosperidade, né? Uma prosperidade realmente verdadeira. E junto da cartilha você recebe o bônus do Cofre Dourado da Prosperidade, que traz ali os exercícios práticos, curtinhos e diários, para você ir fortalecendo essa nova mentalidade, o seu novo eu, como a gente fala, né? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, tá bom? Agora, escreve aqui nos comentários qual você acredita ser a habilidade mais importante para você conseguir construir relacionamentos verdadeiros hoje em dia. Qual habilidade seria essa? Essa pergunta é boa, vai ter muita coisa diferente nas respostas, tá? Bom, você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui você não aprende apenas a se comunicar melhor, né? Aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. Aqui você aprende a criar conexões que transformam vidas. Porque o sucesso duradouro, ele não nasce da quantidade de pessoas que conhecem seu nome, tá? Quem achava isso pode desachar. O sucesso duradouro nasce da qualidade das relações que você constrói. Porque quando existe um propósito, uma empatia e uma autenticidade, né, que são todos esses valores nobres, a influência ela vai acontecer naturalmente, né? Então, o que eu quero que vocês guardem, entendam disso tudo é que as ferramentas, gente, elas mudam, as plataformas mudam, as tecnologias mudam, mas a natureza humana continua buscando as mesmas coisas. Quais são elas? Respeito, conexão, pertencimento e significado, ok? Por isso que você está aprendendo aqui comigo que a verdadeira influência não nasce de você manipular as pessoas. Ela nasce da sua capacidade de servir, muito pelo contrário, né? De servir, de compreender, de se conectar. Porque as pessoas, elas esquecem palavras, mas elas não esquecem como você as fez sentir, ok? Então, para terminar, como sempre, eu te lembro no final de cada aula, o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu tô aqui, para ler essa página para você. Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, né? Curte essa aula se você gostou.
Ativa o sininho das notificações, porque tem aula nova todo dia às 7 horas da manhã para vocês, ok? Comenta o que você achou dessa aula. Pode dar o seu feedback. Tem várias perguntas de reflexão que eu fiz ao longo dessa aula que você pode responder aqui. Envia essa aula para alguém que você sabe que, assim como essa aula vai fazer diferença na sua vida, vai fazer diferença na vida dessa outra pessoa também, ok? Continua comigo, porque na próxima aula a gente vai continuar descobrindo como que os princípios do Dale Carnegie podem transformar os seus relacionamentos na era digital. Ok? Um beijo grande no coração de vocês.